Nem sempre a vida machuca gritando. Às vezes, ela vai calando a gente devagar, como a água que escorre entre os dedos e a gente nem percebe que está ficando com as mãos vazias. Foi assim comigo. Eu não tive uma grande tragédia para contar. Não perdi tudo de uma vez. Não fui enxotada na rua, nem gritei por socorro que ninguém ouviu. A dor que me trouxe até aqui foi mansa, silenciosa, uma mistura de cansaço, de ausência, de solidão encharcada de rotina. Foi o tipo de dor que não chama a atenção, mas que afunda por dentro sem ninguém ver. Eu morava com minha avó, num cantinho de terra que mal dava milho. A casa era pequena, de madeira velha e telha quebrada, mas limpa, sempre limpa. Ela me ensinou que a gente pode estar pobre, mas o chão tem que brilhar. E era isso que eu fazia todos os dias. Varria a varanda, cuidava do canteiro de manjericão e esperava que a vida me notasse. Aos 23 anos, eu já não sonhava mais. Como as meninas da cidade. Não pensava em vestido novo, nem em casamento. Eu queria sossego. Queria que a minha avó não tossisse tanto à noite. Queria acordar e saber que o feijão ia durar até sexta. Queria alguém que perguntasse como eu estava sem ser por educação. Era só isso. Naquele mês, as verduras secaram antes do tempo. O sol judiou da nossa plantação. E a gente começou a comer menos, a dividir a última colher com o olhar. A venda do vilarejo já não nos dava mais fiado. E foi aí que decidi bater na porteira da fazenda. Fazenda dos Albuquerque. Davi era o nome do dono. Nunca vi homem com tanto silêncio em volta. Diziam que ele era rico de doer, que tinha empresa na cidade, dinheiro guardado e terras até onde o olho alcançava. Mas vivia ali, sozinho, naquela casa enorme de janelas fechadas e corredores frios. Disseram que ele não gostava de mulher por perto, que não falava com ninguém, que era seco, como chão rachado. Mesmo assim eu fui. Não porque esperava caridade, mas porque não queria mais ver minha avó se encolhendo para não tossir na minha frente. Eu fui com o vestido que eu tinha, o cabelo preso no alto e o coração escondido no bolso do avental. O caseiro me atendeu na entrada. Me olhou com desconfiança, como quem vê alguém querendo invadir um lugar sagrado. Perguntou meu nome. Me ofereceu serviço pesado. Só por um. Eu sempre achei que o silêncio fosse só ausência de som. Mas não. Silêncio, às vezes, é uma casa inteira morando dentro de alguém. E Davi era silêncio em forma de gente. Ele não gritava, não se exaltava, mas bastava ele entrar no quintal para todo mundo parar. Até os cachorros abaixavam o rabo quando ele passava. Era como se ele carregasse um peso que ninguém via. E por respeito, o mundo ao redor se calava também. Eu passei a reparar nisso. Porque, mesmo sem querer, meus olhos começaram a procurá-lo. No início, era só medo. Depois, foi curiosidade. E agora, era outra coisa. Uma vontade de entender quem era aquele homem que morava em uma casa tão grande e tão vazia ao mesmo tempo. Ele continuava sem falar comigo. Só me olhava de longe. Às vezes passava por mim no terreiro, com os olhos presos no chão, como se cada passo pesasse toneladas. E outras vezes, quando eu estava agachada lavando alguma coisa ou cuidando das plantas, eu sentia que ele me observava de onde estivesse. Como se eu fosse algo que ele não soubesse se devia afastar ou se aproximar. Eu nunca perguntei nada, nem tentei puxar conversa, porque se tem uma coisa que a vida me ensinou é que cada um tem seu tempo. E quando o tempo não é respeitado, tudo desanda. Então eu deixava. Deixava ele com o silêncio dele e cuidava do meu. Mas aos poucos, os gestos começaram a falar por ele. Um dia, depois de uma manhã de serviço pesado, fui pegar água e encontrei uma garrafa de vidro sobre o tambor. Tinha gelo ainda e uma fatia de limão boiando dentro. Ao lado, uma toalha limpa dobrada e um chapéu velho. Ninguém me disse nada, mas nenhum outro trabalhador usava chapéu de aba larga e ninguém ali deixava limão na água. Era dele e eu soube. Soube porque o silêncio carrega assinatura. O cuidado também.
Depois daquilo, ele começou a aparecer com mais frequência, sempre no fim da tarde, quando a luz do sol ficava dourada e o calor se tornava suportável. Ele andava pelo campo como quem inspeciona uma ferida aberta. Não tocava em nada, só via, só sentia. Teve uma vez em que ele parou do meu lado quando eu terminava de regar os canteiros. Não disse boa tarde, nem perguntou nada, só ficou ali, olhando a terra molhada. Você gosta disso? Ele perguntou de repente. Quase me assustei. Era a primeira vez que me falava diretamente desde aquele dia na varanda. Gosto. Respondi sem encará-lo. A terra não exige muito, só cuidado. E tempo. Ele ficou em silêncio. Depois assentiu com a cabeça e, antes de sair, disse: a maioria das pessoas só enxerga quando já está seco, e foi embora. Fiquei parada ali, com a enxada na mão e o coração batendo rápido. Não era pela frase. Era por ele ter ficado. Por ele ter falado. Por ele, talvez, estar deixando uma porta entreaberta. Nos dias que seguiram, percebi pequenas mudanças. O café que antes era servido só para ele começou a vir com uma xícara, a mais deixada discretamente na cozinha externa. As roupas que eu lavava começaram a vir dobradas de volta, coisa que ninguém fazia. E uma vez, encontrei minhas sandálias encostadas na parede, limpas e com a sola remendada. Ninguém dizia nada, mas tudo dizia tudo. Eu comecei a cuidar mais do meu cabelo, a passar um pano melhor no vestido, a andar mais devagar como quem carrega algo precioso dentro do peito. Porque pela primeira vez eu sentia que alguém me via. Mas mesmo assim, a distância ainda existia. Não uma distância de desprezo. Era outra coisa. Um respeito grande demais, como quem tem medo de quebrar o pouco que restou do outro. Eu sabia que ele carregava dores. Dava para ver nos ombros, no jeito de cruzar os braços quando ficava perto de alguém. Dava para ver no jeito que ele evitava qualquer palavra que parecesse íntima, e principalmente no fato de nunca sorrir, até que um dia ele sorriu. Foi quando eu tropecei num pedaço de madeira solto na varanda. Caí sentada, suja de terra, com um susto no rosto. Fiquei esperando alguém rir de mim. Mas só ouvi passos firmes vindo do corredor. Era ele. Parou, me olhou no chão e disse com a voz mais leve que já ouvi: já vi soldados caírem com menos elegância. Não consegui segurar o riso. E ele também não. Um riso pequeno, discreto, mas que fez meu peito se encher de um calor que eu nem sabia que ainda existia. Naquela noite, deitei na minha cama de colchão fino e olhei para o teto por um longo tempo. Não era amor o que eu sentia. Ainda não. Era algo mais puro. A sensação de ser tratada com gentileza. De ser percebida. A gente passa tanto tempo da vida se arrastando que quando alguém estende a mão, a gente acha que é milagre. Mas às vezes, é só humanidade mesmo. Era isso que ele me dava, sem palavras, sem promessas, só com pequenos gestos. E isso, para mim, já era tudo. A gente sabe quando um lugar começa a nos aceitar. Não é com palavras, nem com convite. É quando o vento já não soa estranho, quando o chão parece reconhecer nossos passos. E naquela fazenda, por mais que eu soubesse que tudo ali tinha dono, eu já me sentia à parte. No começo, eu só fazia o que me mandavam. Lavava, limpava, carregava. Cumpria minhas tarefas como quem caminha por obrigação. Mas aos poucos, sem perceber, comecei a cuidar. A estender o lençol com mais capricho, a regar as plantas com mais carinho, a deixar o balde sempre virado para escorrer a água. Ninguém pediu, mas eu fazia. A rotina me abraçava. O cheiro do curral, o barulho do portão enferrujado, o canto dos pássaros que pousavam no varal. Tudo virou meu, e eu também fui me deixando ser parte daquilo. Davi continuava do jeito dele, silencioso, reservado, mas presente. Ele passava perto quando eu estava trabalhando e às vezes parava por alguns segundos, como se quisesse dizer algo, mas preferisse guardar. E eu respeitava, porque o silêncio dele já me falava muita coisa. Um dia, ele me viu tirando erva daninha perto da cerca.
Eu estava suada, ajoelhada, com as mãos sujas de terra até o pulso. Quando levantei o rosto, ele estava parado ali, do outro lado, com os braços cruzados. "Por que você faz isso?" ele perguntou, apontando para o mato arrancado. "Porque se a gente não tira o que não presta, o que é bom não cresce." Ele sorriu de leve. Aquele sorriso que não mostra os dentes, mas que amolece a expressão. Depois virou e foi embora. E eu fiquei ali, com o coração mais leve do que as mãos cansadas. Passei a cuidar do jardim da frente da casa principal. Não me mandaram, mas vi que ninguém se ocupava dele. As flores estavam murchas, a grama alta, as pedras cobertas de folhas secas. Peguei a enxada, a vassoura e comecei. Um pouco por dia. 2 semanas depois, a entrada já estava diferente. E um fim de tarde, enquanto eu ajeitava um dos canteiros, ele apareceu ao meu lado. Essa flor era da minha mãe. Era a primeira vez que ele falava do passado. Eu o encarei com cuidado. Ele olhava para o pé de cravina como se fosse uma lembrança viva. A voz dele estava mais baixa, como se falasse consigo mesmo. Ela plantou isso quando eu era menino. Depois que ela se foi, ninguém mais cuidou. Até agora, eu não disse nada. Só continuei ali, regando devagar. E ele ficou mais um tempo antes de voltar para casa. Mas depois daquele dia, sempre que passava pelo jardim, diminuía o passo. Foi nessa fase que os funcionários começaram a me olhar diferente. Antes, era como se eu fosse temporária, alguém de fora. Agora, me cumprimentavam com respeito. Alguns até pediam conselho para resolver pequenos problemas do dia. Dona Marlene, da cozinha, me trouxe um lenço de presente. Disse que lembrava da mãe dela quando me via agachada entre as plantas. "Você tem jeito de quem carrega o mundo com cuidado." "Menina," ela falou, passando a mão no meu ombro. Essas palavras ficaram em mim. Um dia, a porteira da frente travou. Eu estava por perto e ajudei a destravar com um pedaço de ferro. Davi viu. No fim do dia, mandou consertar o batente inteiro. E quando passou por mim, disse: "Obrigado, só isso." Mas foi a primeira vez que ele agradeceu diretamente. E aquilo valeu mais do que qualquer elogio comprido. Com o tempo, passei a perceber outras coisas sobre ele. Os horários fixos, o jeito de ajeitar a manga da camisa sempre 2 vezes antes de falar. A forma como ele encostava a ponta dos dedos na testa quando pensava. E o silêncio. Aquele silêncio denso, mas que já não me assustava. Ele nunca invadiu meu espaço. Nunca tentou quebrar a linha tênue que nos separava. Mas era como se dissesse, sem palavras: "Eu sei que você está aqui. E fico melhor quando está." Foi então que, uma tarde, a chuva caiu forte demais. Eu estava no galpão, tentando fechar a janela, quando uma rajada de vento me jogou água fria pelo rosto inteiro. Corri para segurar a porta e escorreguei. Caí sentada, molhada, com dor no tornozelo. Quando olhei para frente, ele estava ali, com o guarda-chuva na mão e o rosto molhado também. "Você está bem?" perguntou, com a testa franzida. Assenti. Ele se abaixou, estendeu a mão e me ajudou a levantar com cuidado. Depois tirou o casaco e me cobriu, sem dizer mais nada. A gente caminhou até a varanda em silêncio. Quando cheguei à porta, ele segurou o guarda-chuva e disse: "Você já faz parte disso aqui?" Eu não soube o que responder, só senti o rosto esquentar, o peito encher e uma vontade de chorar que engoli inteira. Porque aquela frase foi a coisa mais bonita que alguém já me disse na vida. Voltei para o meu quarto com o casaco dele nos braços e o coração no lugar. Não era meu. A fazenda não era minha, ele também não. Mas pela primeira vez eu não me sentia de passagem. Davi nunca encostou em mim. Nenhum gesto apressado, nenhuma aproximação forçada. Ele sempre respeitou o meu espaço. Mas, ainda assim, estava em tudo. Estava na forma como eu passava a mão nos panos de prato antes de dobrar, só para ter certeza de que estavam alinhados. Estava no meu passo mais leve ao atravessar o corredor que dá para o jardim, porque sabia que ele podia estar lá.
Estava nas pausas longas que eu fazia entre um serviço e outro, como se meu corpo esperasse que ele aparecesse, mesmo sem saber se viria. Eu não tinha intenção de me apaixonar, nem espaço para isso. O luto pela minha avó ainda era recente, o silêncio dela ainda morava dentro de mim. Mas Davi não era alguém que se entrava com pressa. Era como chão firme depois de muito tropeço. Ele seguia calado, mas atento. Nunca me perguntava diretamente sobre nada, mas sempre sabia. Quando comecei a voltar do trabalho mais tarde, deixava um lanche na cozinha. Quando meu lenço desapareceu, reencontrei ele lavado e dobrado sobre a mesa do galpão. Quando acordei com febre, o caseiro me trouxe chá sem explicar de onde veio. E eu soube. Era ele. Teve um dia em que eu varria a varanda, lateral, e a vassoura quebrou. Fiquei sem saber o que fazer. Era a única que usávamos ali. Continuei o serviço com as mãos, agachada, puxando as folhas com um pano velho. No dia seguinte, havia uma vassoura nova encostada ali, de cabo liso e cerdas macias. Sem bilhete, sem palavra. Mas eu sabia. Cada pequeno gesto dele me atravessava, com uma força estranha, porque não era caridade, era presença. Uma forma silenciosa de dizer, eu vejo você. E para quem passou a vida invisível, isso era imenso. Certa tarde, ele me encontrou cuidando das hortas. Eu estava de joelhos, arrancando ervas daninhas, as mãos sujas de terra. Ele parou e ficou ali. Não disse nada. Por um tempo, só ficou. Depois perguntou, você sempre trabalha assim? Em silêncio, levantei devagar, limpei as mãos na barra do vestido e respondi. Acho que o mundo já fala demais, né? A gente só escuta quando fica quieto. Ele assentiu com a cabeça. E antes de ir embora, disse, você faz bem para esse lugar. Aquilo ficou ressoando em mim como sino em igreja, vazia. Nunca ninguém tinha me dito que eu fazia bem para algum lugar, nem mesmo minha família. E ele, aquele homem tão distante, tão fechado, me ofereceu aquela frase com a naturalidade de quem entrega a água para quem está no deserto. Depois disso, as trocas silenciosas aumentaram. Eu deixava uma muda de flor na beira da cerca. No outro dia, ela aparecia plantada. Ele deixava uma fruta fresca na varanda. Eu preparava uma compota com ela e deixava um pote com uma colher no armário da cozinha externa. Não havia de nada, nem um obrigado. Mas havia uma comunicação inteira entre nós, feita de gestos. E então veio aquele fim de tarde. O céu estava alaranjado e a luz fazia a sombra das árvores alongar pelo campo. Eu estava sentada no banco de pedra perto do curral, com os olhos perdidos na paisagem, tentando entender tudo o que sentia e tudo o que não podia sentir. Quando ouvi os passos, era ele. Parou ao meu lado. Ficou em pé por um instante, como se esperasse ser convidado. Depois sentou, em silêncio. Ficamos ali, sem dizer palavra, só ouvindo o vento entre os galhos, até que ele falou. Quando minha esposa morreu, esse banco ficou vazio por anos. Eu não sabia o que responder. O ar ficou mais pesado, mas não doeu. Era como se ele tivesse me oferecido um pedaço do passado dele, como quem compartilha algo sagrado. Ele continuou. Nunca pensei que outra presença pudesse me fazer sentar aqui de novo. Mas com você é diferente. Você não invade. Aquela frase me tirou o ar. Não por parecer romântica. Não era. Era verdadeira, humana, respeitosa. Eu nunca quis invadir nada, Sr. Davi. Só queria ajudar e ficar onde me deixam ficar. Não me chame de senhor, ele disse, num tom tão baixo que parecia um pedido. Assenti e não disse mais nada. Mas dentro de mim, algo se acalmou. Ali, naquele banco de pedra, lado a lado, eu percebi que ele estava se abrindo, mesmo que ainda não soubesse como. E eu estava aceitando sem pedir, porque nem todo amor começa com toque. Às vezes, começa com tempo e silêncio. Naquela noite, voltei para o meu quarto com o peito cheio.
Me deitei com o lençol bem esticado e a janela aberta, sentindo o cheiro da noite entrando. E pela primeira vez desde que minha avó partiu, eu me senti acolhida. Não por promessas, mas por gestos. Ele nunca me tocou, mas já estava em tudo em mim. Eu nunca sonhei com casamento. Não como as moças da cidade, que sonham com vestido rendado, tapete vermelho e beijos diante dos convidados. Meus sonhos eram mais simples. Sonhava com um lugar para voltar no fim do dia. Um silêncio que não me ferisse. Um olhar que me enxergasse sem me julgar. E foi por isso que o que aconteceu naquela tarde me deixou sem chão. O dia tinha sido puxado. Chuva durante a manhã, cerca arrebentada por um dos bois, roupa encharcada e muita lama para limpar. Eu estava cansada. Sim, mas em paz. Tinha aprendido a gostar daquele cansaço. Ele me lembrava que, apesar de tudo, eu continuava viva. Depois do almoço, fui cuidar das flores do jardim. Elas sempre me davam um tipo de consolo que ninguém sabia explicar. Eu estava apaixonada por Davi e sentia que ele gostava de mim, mas jamais imaginei que quisesse se casar com uma simples camponesa. Enquanto regava os canteiros, sentia a presença dele. Davi não fazia barulho quando chegava, mas meu corpo já sabia quando ele estava por perto. Como se meu peito reconhecesse o passo antes mesmo de ouvir. Clara, foi só isso. Meu nome, dito devagar, com a voz grave e calma que ele usava quando falava algo que importava. Virei devagar. Ele estava ali, de camisa clara, mangas dobradas, os olhos mais baixos que de costume. Tinha algo diferente na maneira como me olhava, um peso que ele parecia carregar com as duas mãos. "Pode vir comigo?" Ele perguntou. Larguei o regador com cuidado e fui. Andamos em silêncio pelo caminho de pedras, passamos pela varanda principal, contornamos a estufa e chegamos até um lugar da fazenda onde eu nunca tinha entrado. O galpão de madeira antiga, ao lado do pomar. Ele abriu a porta devagar. O cheiro de madeira seca e poeira subiu leve. Dentro, tudo estava limpo, arrumado. No meio do galpão, havia uma mesa de madeira simples, coberta com uma toalha florida, 2 pratos, 2 copos, uma jarra de suco e pão caseiro. Quentinho. O cheiro entregava. Meu coração disparou. "Senta comigo", ele disse, puxando uma cadeira. Sentei devagar, tentando entender o que era aquilo. Davi nunca fazia cerimônia, nunca preparava nada, nunca convidava. Ele se sentou também. Ficamos um instante em silêncio. Depois, ele me olhou e disse: "Quis tomar este café aqui com você para lhe mostrar que entre nós não existem 2 mundos diferentes, porque o amor nos uniu. E eu amo você, Clara. Você transformou essa fazenda e, sem dizer uma palavra, transformou a mim também. Minhas mãos tremeram, tentei esconder. Não fiz nada além de cuidar", respondi. "Ninguém nunca cuidou de mim." Não assim. A garganta apertou, os olhos começaram a arder. "Eu não sei bem como dizer isso", ele continuou. "Mas o que eu sei é que não quero mais ver você indo embora no fim do dia." Não entendi de imediato. Ele percebeu. Levantou-se, da cadeira devagar, caminhou até a porta, ficou ali por um instante e disse, sem me olhar: "Eu queria que você ficasse como minha mulher." O tempo parou. A dor que eu carregava desde criança, os silêncios, as perdas, tudo se calou por um segundo. Levantei devagar, caminhei até ele. Ele virou o rosto para mim, e pela primeira vez não havia silêncio entre nós. Havia tudo. "Você tem certeza do que está dizendo?" Perguntei, com a voz embargada. "Se tem uma coisa na vida da qual eu tenho certeza, é você." Aquela frase me atravessou como uma brisa depois de uma seca longa. Sem joelhos no chão, sem anel brilhante, sem plateia, mas com verdade. Coloquei a mão sobre o peito e senti meu coração batendo descompassado. Eu não disse sim, não naquele momento, só encostei a cabeça no ombro dele, devagar, e ele me acolheu com o corpo inteiro. Ali, entre a poeira do galpão e o cheiro de pão quente, 2 mundos diferentes se encontraram.
Não era um sonho, era realidade. Era amor nascido da convivência, do respeito, da gentileza. Naquela noite, voltei para o meu quarto com os olhos cheios e a alma leve. Dormi com o coração grato. Não pelo pedido, mas porque pela primeira vez alguém me escolheu sem querer me mudar. E eu aceitei me casar com o amor da minha vida. Nem todo amor nasce de um encontro explosivo. Às vezes, ele nasce da dor partilhada, do respeito silencioso e da coragem de ficar mesmo quando tudo diz para ir embora. Clara não tinha nada, nem nome conhecido, nem beleza de capa de revista, nem promessas no bolso. Tinha apenas o que a vida nunca conseguiu tirar dela: dignidade. E foi isso que mudou tudo. Davi não era um homem fácil, mas também não era mau. Era só alguém que aprendeu a viver trancado por dentro. E foi o jeito simples e honesto de Clara que destravou a porta. Ela não usou palavras bonitas, usou presença, trabalho, respeito, um cuidado que nunca pediu, nada em troca. Essa história é um lembrete de que o mundo pode até valorizar o barulho, mas é no silêncio que as coisas mais bonitas costumam florescer. E talvez o que mais falte hoje não seja dinheiro, nem sucesso, nem fama, mas gente que saiba fazer o bem em silêncio, gente que fique, que escute, que ame com verdade, gente como Clara. Agora me conta. Se fosse você no lugar dela, teria ficado mesmo sem promessas? Ou teria ido embora antes de perceber que, às vezes, a vida responde com amor? Para quem age com honra, clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar essa jornada com a gente. E se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, porque ainda tem muita vida bonita para a gente dividir por aqui. Te espero na próxima história.